Isso é uma tentativa da AfD de se apresentar como um partido da paz. Agora eles criticam a guerra com o Irã, eles criticam a guerra em Gaza. Essa é a tentativa definitiva da AfD de conquistar os últimos votos do BSW. Senhor Wolf, como o senhor vê isso? Para mim, isso não é nada além de puro oportunismo político. Senhor Krau? Eu acredito que a AfD tem diferentes facções nessas questões. Existem aqueles que dizem, eu sou mais crítico em relação a Israel, e outros dizem, eu sou mais favorável a Israel. Eu mesmo também fico dividido quando olho para essas guerras. Por um lado, é de conhecimento geral que sou muito favorável a Israel e que após os acontecimentos de 7 de outubro, deixei muito claro, o país tem direito à autodefesa. Eu também sei quanta propaganda vem de ambos os lados. A guerra sempre faz com que a verdade seja a primeira a ser assassinada, e isso acontece dos dois lados. Isso vale para a Ucrânia, vale para o Oriente Médio e também vale para o Golfo. O que mais ajuda é olhar para os fatos, se é que ainda conseguimos filtrá-los da propaganda, que naturalmente um partido como o AfD esteja sob uma enorme tensão, isso é claro. Às vezes, porém, é melhor ficar em silêncio do que não dizer nada. Bem, eu tenho uma opinião completamente diferente. Você acabou de destacar seus valores cristãos, e aqui se descreve como libertário. Para mim, como humanista, toda vida humana é igual, seja no Paquistão, em Gaza, em Israel ou na Alemanha. Mas eu observo nessa cena libertária o máximo de hipocrisia. No nosso canal, nós criticamos os verdes, criticamos os islamistas, criticamos ideologias de esquerda, mas assim que alguns radicais malucos em Israel perdem o controle, como por exemplo um Ben-Gvir ou Smotrich, reina o silêncio na Alemanha. Por que essa humanidade é tão seletiva, Sr. Krau? Primeiramente, gostaria de discordar disso. Eu não acredito que a humanidade seja seletiva nesse ponto, mas sim que temos uma avaliação diferente em cada caso. Eu analiso cada conflito e tento entendê-lo e tento classificá-lo. Claro que eu sei que também tenho meus preconceitos e, como posso dizer, meu condicionamento social, que a gente precisa tentar entender de forma reflexiva para evitar erros nas nossas análises. Porque, na maioria das vezes, são os nossos próprios preconceitos e a nossa recusa em aceitar novas realidades diante de novos fatos que nos levam ao erro e a tomar decisões e fazer afirmações equivocadas. Provavelmente eu também não estou imune a isso, assim como todo mundo, mas eu acho que não é uma questão de humanidade seletiva, e sim de analisar cada situação separadamente e então perguntar: o que há ali de fato? O que está acontecendo ali exatamente? Vamos pegar, por exemplo, Israel, Gaza e Irã. Esses são dois exemplos clássicos. Aqui existem simplesmente perspectivas muito diferentes sobre isso. Em Israel, aliás, continuo achando que o dia 7 de outubro justificou isso e que Israel está se defendendo de forma intensa. Esse foi o maior atentado terrorista de todos, com mais de 1.000 mortos, e não foi documentado por Israel, mas sim pelo Hamas, equipados com dinheiro e armas iranianas com uma barbárie. Eles filmaram coisas das quais se orgulhavam e depois colocaram na internet, coisas que eram indescritíveis, que então um povo também reage emocionalmente, que aliás infelizmente sempre há excessos durante a guerra, isso era na verdade lógico e previsível. Além disso, é claro que a forma de guerra do Hamas é muito peculiar. O Hamas se esconde atrás de civis. Eles constroem suas bases em escolas e hospitais e depois reclamam quando esses lugares são atacados, acusando Israel de genocídio. Eles são muito bons em propaganda. No entanto, eu me recuso a atribuir esse tipo de guerra, que já é completamente ilegal, segundo o direito internacional, e que força o inimigo a tomar tais medidas ao inimigo. Aqui continuo não estando convencido de que Israel seja realmente o culpado, ou que tenha se tornado culpado em relação ao Hamas neste conflito. No Irã, a situação também é muito complicada. No entanto, a maioria das pessoas diz, sim, teria sido porque Netanyahu de alguma forma poderia ter chantageado Trump e depois saiu antes disso. Nisso, por sua vez, também não acredito. Eu considero a guerra, se devo achá-la certa ou errada, mas do ponto de vista estratégico americano, eu a considero inevitável. Essa guerra está sendo travada exclusivamente em torno do sistema financeiro mundial e por mais nada. Isso tem relativamente pouco a ver com Israel nesse caso. Israel tenta há 30 anos, sem sucesso, empurrar os Estados Unidos para essa guerra, ou tentou durante 30 anos sem sucesso. Por que agora? E a resposta é bem simples. Trata-se do petrodólar e da função do dólar como moeda de reserva, fundamental para a posição dos Estados Unidos no mundo multipolar. Sem o petrodólar, o dólar perde o status de reserva e os Estados Unidos não conseguem mais manter o orçamento de defesa e inteligência atual.
Isso significa que na ordem agora tripolar, China, Rússia e Estados Unidos, eles ficam para trás. Isso indica que eles enfrentariam sua maior crise econômica se o dólar perder o papel de moeda de reserva. O Irã é a peça que falta na corrente de países do petrodólar. Sem o Irã não há petrodólar, e esse é o verdadeiro motivo. Já vamos falar do Irã em detalhes. Senhor Wolf, como o senhor vê essa dupla moral em relação a esse tema? Eu tenho uma visão um pouco diferente. Acredito que o que Israel fez na faixa de Gaza é um dos maiores crimes contra a humanidade. Não se pode esquecer que metade da população na faixa de Gaza tem menos de 18 anos. O futuro deles foi destruído. Eles foram traumatizados, eles foram assassinados, inúmeras crianças morreram. Não há nada que, aos meus olhos, possa jamais justificar uma guerra como essa. É importante saber, historicamente, o Hamas foi fundado até mesmo com a ajuda do governo israelense. O Hamas foi fundado como um contraponto à OLP porque a OLP se tornou perigosa para o governo israelense. E quanto ao 7 de outubro, eu não acredito na versão oficial, porque a faixa de Gaza tem mais ou menos o tamanho de Hamburgo. Toda a comunicação na faixa de Gaza pode ser monitorada por Israel. Eles sabem de cada ligação telefônica, de cada contato social. Eles poderiam ter se preparado. Curiosamente, naquele dia, grande parte do exército e da polícia ficou fora de ação. Então eu acho que tudo isso é um pretexto criado artificialmente, ou algo parecido com Pearl Harbor. Deixaram acontecer porque era conveniente naquele momento, mas para mim tudo isso é um crime contra a humanidade absolutamente imperdoável, assim como a guerra contra o Irã. Não se pode esquecer, não são as pessoas no poder que são atingidas, a não ser que, sei lá, Yancey Khamenei e algumas pessoas da liderança sejam atingidas. Pessoas comuns que nada têm a ver com a guerra. Para mim, qualquer guerra é sempre um crime contra a humanidade. O chanceler federal Friedrich Merz afirma: a Alemanha não participa da guerra no Oriente Médio. No entanto, todos os sinais de drones passam por Ramstein. Tecnologia de precisão está sendo de alguma forma enviada para Gaza. Afinal, o chanceler acha o próprio povo tão burro assim? Ótima pergunta. A hipocrisia do nosso governo realmente supera tudo. Acho que nisso concordo com o Sr. Wolf. Isso vale para quase todos os conflitos daqui. É assim que funciona. Basicamente, toda a logística para a Ucrânia, para Israel e também para o Irã passa ou passava pela base em Ramstein. A Alemanha é praticamente a plataforma geoestratégica dos Estados Unidos para toda a região da Eurásia, vista a partir do Ocidente. Agora temos aqui um governo federal que basicamente está preso entre a cruz e a espada, com um chanceler sem princípios e sem qualquer estrutura moral ou ética. Ele simplesmente não tem isso. Caso contrário, ele não mentiria tanto o tempo todo. Ele está sempre sendo pego mentindo sobre tudo. Não só nessas questões geoestratégicas, mas em todas as essenciais. Eu ainda me lembro de como ele ficou irritado porque alguém disse alguma coisa durante a campanha eleitoral e ele disse: como alguém pode ser tão idiota de dizer algo assim durante a campanha? É exatamente isso. É exatamente isso. Ele se irrita mais com verdades incômodas na campanha do que com mentiras. O que temos aqui diante de nós é, por assim dizer, o auge da hipocrisia. Olha, eu acredito que em relação a conflitos, as pessoas podem ter opiniões diferentes. Eu já tive essa discussão que eu e o Sr. Wolf estamos apenas tangenciando agora sobre Israel. Eu já tive de forma muito intensa com outras pessoas e também no YouTube. Gravamos um vídeo de 1h30 sobre Israel com Oliver Janich. Você pode ter opiniões diferentes, mas não pode agir como se estivesse de um lado, como se seguisse uma direção e, ao mesmo tempo, em suas ações, fazer o contrário. E é exatamente isso que este governo federal faz o tempo todo. Mas eu também não espero consistência nas ações deste governo, porque, em primeiro lugar, falta a eles uma base ética. E, em segundo lugar, falta lógica. Senhor Wolf, como o senhor vê isso? Sim, eu acho que basta lembrar para quem o Sr. Merz trabalhou de 2016 até 2020. Naquela época, ele era presidente do Conselho de Supervisão da BlackRock Alemanha. O grande golpe contra a economia alemã começou exatamente em 2016. Naquela época, tivemos o escândalo das emissões na Volkswagen. Naquela época, a BlackRock, junto com muitas outras empresas, moveu um processo de bilhões contra a Volkswagen. Ou seja, com isso, o motor da economia alemã foi duramente atingido e essa política foi continuada pela BlackRock. A BlackRock, então, se voltou para a indústria automobilística chinesa. Não podemos esquecer que existem dois concorrentes dos americanos no mundo todo.
Um é a China, o outro a União Europeia, onde a Alemanha é o maior país. Claro que querem eliminar um concorrente. A BlackRock agora é a primeira empresa financeira do mundo que tem a possibilidade de atuar na China sem precisar de um parceiro de um banco chinês ou de uma empresa chinesa. Eles seguiram sua agenda lá completamente e o Sr. Merz está fazendo isso aqui na Alemanha neste momento. Ele é de fato o chanceler da Alemanha, mas ele não é apenas um fantoche do maior gestor financeiro do mundo, ou seja, a BlackRock. Senhor Krall, o senhor citou as várias correntes da AfD. Me falta um pouco de imaginação para acreditar que, naturalmente, a AfD em 2029, ou no máximo, alguns anos depois, talvez com maioria absoluta, vá governar o país. Mas isso eu consigo imaginar muito, muito bem. Quando um partido propõe 5% de aumento nos gastos com a OTAN, ou seja, mais financiamento, me pergunto, de onde virá esse dinheiro? São quase 200 bilhões? E B, se eu gasto tanto dinheiro com guerra, isso também segue uma certa lógica de guerra. Ou seja, vou ter que participar também de muitas guerras de agressão. Eu digo aqui no canal, os refugiados não são um fenômeno natural que de repente aparece às portas da Alemanha, mas nós mesmos criamos todos esses refugiados ao participarmos de tantas guerras pelo mundo. Então você realmente acredita que a AfD, quando estiver no governo, vai querer curar o mundo? Ou no final vai ser o mesmo jogo, só que com outro pretexto? É a primeira vez que ouço que a AfD quer gastar 5% do nosso produto nacional bruto em armamentos. Acho isso uma completa besteira. Talvez alguém tenha dito alguma coisa, possivelmente o Sr. Lucassen, que tem opiniões interessantes, mas não representa o que a AfD como um todo defende. Aliás, eu não sou membro da AfD. Então, estou defendendo aqui um partido ao qual nem sequer pertenço. Mas isso seria novidade para mim, que a AfD quer gastar 5% com armamentos. E uma coisa também é bem clara. Se em 2029, e eu parto desse princípio, a AfD conquistar a maioria absoluta, porque até agora foi assim, a cada mês em que o Sr. Merz pôde atuar, a AfD ganhou em média 0,9%. Ele só precisa continuar por mais 20 meses, então estaremos lá. E nem mesmo o Sr. Wust vai mudar isso, vai ficar ainda pior, porque esse homem é um comunista. Então isso é realmente inacreditável quando a gente vê o que ele está fazendo lá em NRW. Deixar a mina de carvão a céu aberto ser inundada para que as futuras gerações não possam mais corrigir os erros da nossa geração de políticos. Isso é realmente um absurdo. Então ele vai piorar ainda mais. Ele é o Merz em versão piorada, se chama Wust. Isso quer dizer que em 2029 haverá uma virada. Tenho quase certeza, a menos que ocorra um milagre para a CDU. E milagres são bem raros até mesmo na política, ou principalmente na política. Então vai ser assim. A Alemanha vai estar economicamente arrasada, e também socialmente. E que teremos uma série de problemas para resolver que são gigantescos internamente. Não vai haver recurso algum para realizar esse tipo de besteira de armamento. Será necessário economizar pelo menos 400 a 500 bilhões em gastos do Estado por ano. Isso também é possível. Eu só digo motosserra, e já fiz propostas sobre isso. Não há espaço para um orçamento militar acima de 40 bilhões. Ponto. Isso simplesmente não vai acontecer porque os recursos nem existem. Senhor Wolf, como o senhor vê isso? Bem, eu já disse, não se pode esperar nada novo por parte da AfD. Eles trabalham dentro do mesmo sistema. Eles promovem as mesmas pessoas. Nós vimos naquela época Alice Weidel com Elon Musk. Vimos como eles sempre celebraram o Trump. Isso é praticamente o mesmo que ocorreu nos Estados Unidos com a eleição do Sr. Trump e vai se repetir aqui com a eleição da AfD. Se a AfD conseguir a maioria, muitos ficarão orgulhosos, mas depois decepcionados, pois ela não resolve os problemas futuros. Os maiores problemas aqui são muito maiores do que aquilo que acontece no Bundestag. Vivemos hoje uma transformação histórica na sociedade mundial. Estamos saindo da sociedade do dinheiro para a dos dados. Acredito que eventos como a guerra com o Irã não acontecem por acaso neste momento. Isso não tem nada a ver com a idiotice de um Trump que se elege como presidente da paz e depois faz guerra. Isso é intencional por parte da elite. Essa intenção é controlada nos bastidores, como a crise do coronavírus. A crise do coronavírus foi, para mim, o primeiro passo. Todos nós nos acostumamos com códigos QR, restrições digitais e lockdowns. Tenho certeza que a guerra no Irã vai para outro nível. Tenho muita certeza de que as consequências da guerra no Irã para nós aqui, esse grande choque energético, vão acontecer agora no outono e que isso não vai passar sem consequências. Vamos experimentar uma inflação galopante. Provavelmente teremos que adotar medidas como racionamento de energia e a implementação de lockdowns.
Coincidentemente, em janeiro do ano que vem também será introduzida a identidade digital. Agora estamos sendo atraídos para uma prisão digital. Tudo o que os políticos estão fazendo no momento não passa de um grande teatro encenado para desviar a atenção das pessoas dessa grande agenda. Vamos, Sr. Wolf, aprofundar mais essa agenda global. Há um ano comemoramos Donald Trump por seu jeito pouco convencional. Hoje, esse homem parece travar algo como 8 guerras ao mesmo tempo. Isso não prova que, independentemente de quem governe, o interesse do povo nunca é prioridade, mas sim a imposição da agenda global mencionada pelo senhor? Donald Trump é um fantoche controlado, provavelmente chantageado pelos arquivos Epstein e obedecendo ordens dos bastidores. São interessantes as pessoas que estão ao lado dele. Então temos o Marco Rubio, que foi feito senador na Flórida pelo Larry Ellison e de repente se tornou ministro das Relações Exteriores. Do outro lado, temos J.D. Vance como vice-presidente, que foi apoiado por Peter Thiel, ou seja, o fundador, importante da Palantir e um dos homens mais importantes no complexo digital financeiro. Então, é esse complexo digital financeiro. Grandes gestores de ativos de Wall Street e empresas de tecnologia controlam a política globalmente. O que os políticos fazem é nada mais do que um teatro encenado para nos distrair desse fato. Ekrel, eu acredito. Nós sofremos influência da indústria digital e financeira. Mas eu não acredito que esse chamado complexo digital financeiro seja um bloco monolítico, e sim que ele é composto por facções que trabalham umas contra as outras e competem entre si. Nós temos basicamente também dentro desse complexo digital financeiro uma facção woke e uma facção não woke, se você quiser chamar assim. Então Peter Thiel e Elon Musk pertencem claramente à facção não woke nesse caso. Enquanto outros pertencem à facção woke, e eles trabalham uns contra os outros, o fato de eles atuarem nos mesmos setores não os torna aliados ou um complexo que atua de forma coordenada. Sinceramente, eu não gosto de argumentar dizendo que isso seria uma teoria da conspiração, porque eu mesmo digo, teorias da conspiração são totalmente válidas. Elas são tão válidas quanto qualquer outra teoria, mas quando são apresentadas, precisam se submeter à verificação empírica como hipótese. Aí eu vejo algumas grandes lacunas no seu argumento, Sr. Wolf. Ou seja, não temos provas aqui de que esse complexo industrial digital seja realmente um monólito. Como eu disse, acredito justamente no contrário. Além disso, estamos basicamente em uma transição para uma nova ordem mundial. Isso é verdade. Mas essa nova ordem mundial também possui diferentes dimensões e também diferentes concepções sobre seu objetivo. Na minha opinião, existem 3 níveis nos quais essa luta acontece. Há uma luta pela nova ordem mundial. Um dos níveis é uma luta por valores, objetivos e ética. Aí temos a facção woke contra a facção não woke. E o segundo nível é uma luta entre pessoas com, como posso dizer, desejo de reconhecimento e de influência. Ela está ligada ao terceiro nível, ou seja, a transição da ordem mundial unipolar para a multipolar. Essa transição da ordem mundial unipolar para a multipolar faz com que os Estados Unidos agora estejam sujeitos a restrições da Realpolitik. Essas restrições da Realpolitik foram claramente formuladas e até publicadas, e eu gostaria de mencionar 2 eventos. Primeiro, setembro de 2024. Falo de Donald Trump antes de sua segunda eleição para presidente dos Estados Unidos no Economic Club em Nova York, onde ele disse que, se o dólar perder sua função de moeda de referência, isso é como se a América perdesse uma grande guerra ou até mesmo uma guerra mundial. Esse é o primeiro ponto. E isso também ressalta a funcionalidade, ou seja, na função que essa guerra com o Irã tem, assim como a intervenção na Venezuela e, aliás, também na questão da Groenlândia. O segundo ponto é a publicação da Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Em novembro de 2025, qualquer um pôde baixar isso. Eu fiz isso. É uma leitura interessante. Está dito que os Estados Unidos estão deixando a unipolaridade, não com essas palavras, mas esse é o sentido. E que nessa nova situação de concorrência da multipolaridade, eles direcionam seus focos estratégicos para temas muito específicos, para que nessa multipolaridade eles tenham um papel de liderança, não fiquem em último plano. Quais são esses focos? Um dos focos é que os Estados Unidos estão se concentrando nas 2 Américas, e especificamente nas 2 Américas do ponto de vista geográfico. Isso inclui a América do Norte, América do Sul e Groenlândia, que também pertence ao continente americano.
Por isso, garanto a todos os envolvidos, a Groenlândia ainda vai dar muito o que falar enquanto o Sr. Trump for presidente. E, em segundo lugar, que os Estados Unidos está se concentrando em certas tecnologias nas quais ela tem a liderança e também quer defendê-la, ou seja, exploração espacial e IA, assim como computação quântica e ciências biológicas. Em 2 desses 4 temas, Elon Musk atualmente garante a liderança dos Estados Unidos. Ele detém 90% do mercado de exploração espacial atualmente. Os outros 10% ficam com Estados Unidos, Rússia, China, Europa e Índia. Isso é impressionante. Esses são os focos do lado científico e tecnológico. O terceiro elemento é, para que tudo isso continue sendo financeiramente viável, a defesa do papel do dólar como moeda de reserva. É isso que está escrito lá. Qualquer um pode conferir. Nesta transição da unipolaridade para a multipolaridade, podemos partir de alguns temas. Ninguém quer cair na armadilha de Tucídides e resolver com guerra nuclear. Isso significa, enquanto houver pessoas em Pequim e Washington que não sejam totalmente suicidas, não haverá um confronto militar direto entre a China e os Estados Unidos, nem entre a Rússia e os Estados Unidos. Ou entre o bloco formado por Rússia e China e os Estados Unidos, isso não ocorrerá, pois, diferente do Sr. Metz, essas pessoas temem uma guerra nuclear. Em segundo lugar, já delimitaram suas zonas de influência. Que o duplo continente americano está fora da área de interesse da China e que a Venezuela, para seu espanto, descobriu que não está localizada no Mar do Sul da China. Isso deve estar claro. Por outro lado, isso significa que os Estados Unidos também reconhecem uma zona de influência para a China, e aí, pode ter certeza absoluta, Taiwan faz parte dessa zona. De uma forma ou de outra, Taiwan vai se reunificar com a China nos próximos 10 anos. Vai haver algum tipo de solução diplomática pacífica, mas vocês vão ver. Isso também significa que foi concedida à Rússia a sua própria esfera de influência. E tirando os estados bálticos, isso corresponde à antiga União Soviética. Isso significa que basicamente a Ucrânia foi sacrificada pela geopolítica. Só os europeus ainda não perceberam isso. Então não se trata de ter um presidente belicista ou um presidente pacifista. Essa é apenas uma questão de realpolitik. Todo presidente americano, seja você culpando o Deep State por isso ou não, isso é uma questão de opinião, todo presidente americano sempre terá que ter em mente a posição geopolítica dos Estados Unidos. Eles não têm escolha, isso está no DNA do cargo. Isso inclui no mundo multipolar a condução de guerras como parte da realpolitik. Trump pode amar a paz ou não, mas ele não pode ignorar essas realidades. O Irã é uma guerra clássica por procuração. Lá está em jogo a moeda de reserva mundial e o petrodólar, mas também está em jogo a rota da seda, porque, é claro, a rota da seda. O Irã é uma peça estratégica fundamental para a concepção chinesa de dominação na região da Eurásia. Essas são as questões que estão em jogo. Podemos agora nos colocar acima disso moralmente ou nos indignar, mas isso não vai nos levar adiante. Isso não vai nos permitir intervir ou dizer a alguém, você não pode fazer isso. Também não vai nos dar a possibilidade de antecipar de alguma forma o que vai acontecer em seguida. Se não partirmos de ações realistas na política, nossas previsões provavelmente estarão erradas. Considero a avaliação de que o mundo está atualmente em transição da unipolaridade para a multipolaridade como uma das grandes manobras de distração do nosso tempo. Acredito que exatamente o contrário é verdade. Ou seja, acredito que estamos entrando agora no mundo mais unipolar que já existiu. E o centro do poder nos Estados Unidos não está na Casa Branca. Ele está no complexo digital financeiro. Esse complexo digital financeiro já tem tanto poder que controla todos os outros países do mundo. E existe uma colaboração por trás dos bastidores. Sempre são criadas grandes antagonismos. Por exemplo, cria-se uma oposição entre os Estados Unidos e a China. O mais interessante ocorreu no encontro entre Donald Trump e Xi Jinping. O que realmente saiu disso? Por exemplo, foi fechado um acordo entre a CAPE China e a empresa Boeing para 200 aviões. Isso não significa nada além de que a CAPE China está financiando o setor de defesa dos Estados Unidos. Quem olha um pouco para a história sabe também que, por exemplo, a guerra do Iraque dos americanos foi financiada pelos chineses através da compra de títulos do governo em grande quantidade. Nos bastidores, essas pessoas atuam juntas.
Depois contam para as pessoas essas histórias como a de que estamos passando de um mundo unipolar para um mundo multipolar. Eu tenho uma opinião totalmente diferente sobre isso. Então, comércio global, isso inclui também o comércio de aviões, até mesmo de produtos de defesa. Esse é um processo completamente normal que acontece entre nações e entre empresas porque aumenta a prosperidade. É preciso estudar a teoria do comércio e aí você percebe isso rapidamente. O comércio global se baseia no fato de que nos mercados as pessoas procuram onde conseguem os produtos mais baratos com a maior qualidade, e então esses produtos circulam pelo planeta. Ou, como nesse caso, dois interesses se unem e os americanos dizem: vocês precisam ajustar o seu déficit, ou seja, precisamos reduzir o nosso déficit. Como fazemos isso da melhor forma? O que podemos oferecer a vocês que vocês queiram que reduza o nosso déficit comercial com vocês? A gente ainda poderia discutir se a redução do déficit realmente é do interesse dos americanos. O déficit impulsiona a arrecadação de tributos devido à função de moeda de reserva. Como isso funciona? Os americanos mantêm um déficit, pagam com dólares recém-impressos que depois são desvalorizados pela inflação e assim recebem os produtos de graça, mais ou menos. E isso é uma enorme transferência de riqueza. Isso financia as forças armadas e os serviços de inteligência. Mas o comércio praticamente, ou até mesmo a compra de 200 aviões, o que aliás mesmo se considerarmos mesmo que aviões sejam relativamente caros. É um negócio bilionário, mas insuficiente para financiar a indústria bélica americana, representa apenas 2 ou 3%. Não é mais do que isso. Além disso, se subtrairmos os custos, provavelmente estamos falando de 0,1 ou 0,2% que restam para o financiamento dessa indústria. Isso não fecha a conta. Comércio é diferente de um sistema global centralizado e coordenado. No entanto, devo concordar com você em um ponto, Sr. Wolf. Realmente, nos bastidores, muitas vezes há forças atuando fortemente das quais não temos conhecimento. Quero ilustrar isso com um exemplo do que aconteceu nos anos 80, e tenho quase certeza de que essas estruturas ainda existem, mesmo que provavelmente haja poucas provas disso. Quando Andropov chegou ao poder na União Soviética, a primeira coisa que ele fez não foi receber nenhum membro do Politburo, nem alguém do Comitê Central, nem chefes de Estado amigos do Pacto de Varsóvia ou de Washington. A primeira pessoa que ele recebeu foi um advogado americano da Filadélfia, como a primeira pessoa logo após sua eleição como secretário-geral do PCUS. Quem quiser saber exatamente quem era, é melhor ler Anthony Sutton. Aí surge naturalmente a pergunta: quão conectadas estão as elites globais nesse ponto? Foi o WF que causou ou organizou essa conexão, ou eles já estavam conectados antes? Eu acredito que há uma enorme interconexão em curso aqui, mas essa enorme rede, mesmo assim, não fez com que eles agissem como um bloco monolítico, porque se fizessem isso, já teríamos perdido há muito tempo, não haveria mais esse debate. Já estaríamos há muito tempo na ditadura de um mundo só, da ONU, ou seja lá como esse negócio seria organizado, e me torno de que estrutura isso seria construído, já teríamos afundado. Sr. Wolf, o senhor iria tão longe a ponto de dizer: vemos agora um eixo do terror frio e calculista formado por Netanyahu, Merz e Trump. Eles ignoram o direito internacional, promovem o capitalismo predatório e saqueiam zonas de crise. O senhor diria que essas são as 3 piores pessoas atualmente? Não, acho que ainda há muitas outras pessoas piores. Se eu olhar para o gabinete israelense, há outras figuras terríveis ali. E também no gabinete americano. Eu realmente acredito que os políticos são escolhidos de acordo com o quanto lhes falta firmeza e o quanto eles se submetem a certas forças nos bastidores, além de quão dispostos estão a mentir para o mundo. Existe aquela frase: a história é a mentira sobre a qual todos concordaram. O Sr. Crowell acabou de dar um bom exemplo disso. Eu acho que nós também deveríamos, de vez em quando, nos lembrar da maior mentira da história. Essa é a história da Revolução Russa. A Revolução Russa, que nunca aconteceu, aquilo foi um golpe financiado do exterior, ou seja, pelo Império Alemão, e também financiado por Wall Street, também descrito de forma excelente pelo Sr. Sutton em seus livros. Eu acredito que vivemos em uma época em que deveríamos reexaminar toda a história e dar uma olhada nos bastidores. Então vai se revelar para nós uma imagem completamente diferente daquela que aprendemos na escola ou nas universidades. Sr. Crowell, eixo do terror, Netanyahu, Merz e Trump? Acho que estamos colocando 3 pessoas muito diferentes no mesmo saco com motivações muito distintas.